e nós vamos fazer uma revisão rápida sobre os conceitos básicos da primeira parte da unidade 1 e 2 da disciplina. Então, esses slides basicamente vai ser um resumo do trabalho. E, por exemplo, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, nós vamos dar uma revisão rápida dos conceitos de matemática financeira. Venho informar a todos os alunos que na aplicação da prova presencial de matemática financeira, vocês podem levar a calculadora científica, pois é necessário fazer cálculos de números e fazer à mão é praticamente difícil. Então é necessário que o aluno leve uma calculadora científica, é permitido sim, e se for necessário levar um formulário das fórmulas, também pode, tá bom? Então, a primeira parte da unidade 1, tratamos sobre o que é juros, sua definição de juros, né? Nós sabemos que os juros é a remuneração pelo uso temporário de um capital, né? Nós conhecemos a fórmula de juros, né? A taxa de juros, ela é proporcional ao valor, né, do capital, o tempo e o risco que essa operação envolve. No caso do cálculo do juro, nós sabemos que o juro é multiplicado por o capital vezes essa taxa. Se nós considerarmos um montante, né? Se nós considerarmos um montante, então o montante seria o que? O capital mais o capital vezes a taxa de juros. Vocês devem conhecer que nós temos várias fórmulas para a matemática financeira, onde nós podemos calcular o montante através do capital e da taxa de juros. Então, por exemplo, existe a representação da taxa de juros na forma centesimal e na forma unitária. Centesimal é aquela taxa de porcentagem, né? E a unitária é quando dividimos por 100. No caso, 10%, por exemplo, é representado como 0,100. Basta dividir 10 dividido por 100. 2%, por exemplo, é 0,02. 15,5% dividimos por 100. Isso seria a nossa representação de taxa de juros. Então, nós temos dois tipos de regimes de capitais. O capital simples, né, e o capital, né, o composto. A capitalização, basicamente, é quando nós incorporamos os juros em períodos iguais, sucessivos e maiores que um, né? Nós temos aqui um exemplo de um capital simples, né? Nós começamos com um capital de 1.000, num período de 3, por exemplo, e nós temos um juro, que seria o capital vezes uma taxa de juro aqui, por exemplo, de 10%. Então o juro é 100, 100, 100 no tempo, para cada uma dessas parcelas. Já no composto, na capitalização composta, os juros recebidos em cada período é incorporado ao capital, servindo de base para o cálculo do próximo período. Por exemplo, eu tenho um capital aqui de 100. Vou aumentar aqui. Por exemplo, qual é a diferença entre simples e composto? No composto, por exemplo, eu tenho um capital de 100, de R$1.000, por exemplo. Nós temos uma taxa de juros de 10%. O juro sobre o capital vai gerar 100 reais. Esse novo capital, nós vamos somar 1.000 mais 100, então daria 1.100. Esses 1.100 que está aqui, no composto, passa no cálculo do próximo
no próximo mês. Aí, 1.100, com uma taxa de juros de 10%, gera R$ 1.100 de juros. Somando, gera 1.210. Esse 1.210 passa para o próximo período, né? Para a próxima parcela. Então, passa a ser 1.210. Se aplicamos o juro de 10%, nós vamos ter um juro de R$ 125. Somado, 1.210 mais 125, nós vamos 1.325. Esse é o que nós chamamos de capitalização composta. Bem diferente da capitalização simples, onde nós temos um capital, aplicamos o juro, né? E nós temos esse juro sempre fixado, né? Sempre para todos os períodos. Essa é a diferença entre simples e capitalização composta. Um exemplo do resultado da capitalização é, por exemplo, no simples nós vamos ter um juro constante e no composto o juro tende a aumentar na medida que o período ou o número de parcelas é cada vez maior. Então, vocês conhecem pelas fórmulas de matemática financeira, né? No caso do cálculo dos juros, nós temos o capital vezes a taxa, vezes o período, ou o tempo, ou o número de meses, por exemplo, ou o número de anos. E o cálculo do montante é feito com o capital, mais os juros, né? Trocando juros por C multiplicado por I por N, nós vamos ter que o capital, né, com montante, pode ser expressado mediante essas fórmulas, né? A gente combina as fórmulas. Tá? Bom, tá? Posteriormente eu vou poder falar aqui na aula sobre a prova e o trabalho avaliativo. Vou dar algumas dicas sobre o trabalho e a prova presencial. Se vocês querem levar as fórmulas para o dia da prova, vocês podem levar, sim, anotado num papelzinho, as fórmulas para juros compostos, juros simples, podem levar, sim, mas o mais importante é que você leve uma calculadora. É muito importante a calculadora, né? No caso de, por exemplo, aqui, é importante colocar, sim, Antônio, as fórmulas que vai ser utilizado na prova, né? Dependendo do problema, nós estamos trabalhando com uma capitalização simples ou uma capitalização composta. Você coloca lá a fórmula e depois coloca os valores e usando a calculadora você obtém os resultados. Esse é um exemplo. A diária de trabalho para quinta-feira, eu não sei, vai ficar muito em cima do fechamento para a prova. Sobre o trabalho, eu hoje vou dar algumas dicas importantes sobre o trabalho. Vou mostrar alguns exemplos para vocês verem como que é o trabalho avaliativo. Tá bom? Vou dar alguns exemplos. Os tutores podem ajudar, se eles já têm os tutores, eles já têm em mãos o gabarito do trabalho avaliativo, como que se faz, qual que é o uso das fórmulas, se é o simples, o composto, tudo isso já está em mãos do tutor. E hoje vou apresentar para vocês uma parte de como que se faz esse trabalho. Então, por enquanto, nessa aula agora, nós vamos apenas revisar as fórmulas, para posteriormente, na hora de apresentar o trabalho, as dicas para o trabalho avaliativo, vocês vão poder entender qual fórmula se utiliza. Bom? Então, quando nós temos taxas de juros proporcionais, nós temos essa fórmula equivalente. Tá? No caso dos juros compostos, para poder calcular o montante após um período, né,
N períodos, nós temos essa formulinha para o montante, que é esse aqui. O capital, o montante em regime de juro composto é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado à potência n, onde n é o tempo, por exemplo, pode ser 5 meses, 12 meses, 1 ano, 12 anos, por exemplo, e a taxa de juros, lembrando que a taxa de juros tem que ser escrita na forma centesimal, né, dividido por 100. Não pode esquecer esse detalhe, né, para poder calcular na calculadora, né. Existem certa relação entre as taxas, que nós chamamos de taxa nominal, né. Temos vários exemplos. A taxa real ou efetiva e as taxas equivalentes. Bom? Essas taxas equivalentes, basicamente, por exemplo, consistem em você transformar, por exemplo, uma taxa de juros ao ano para uma taxa de juros, por exemplo, ao mês, ou trimestral ou bimestral, né? No gabarito do trabalho avaliativo, ele tem umas fórmulas que mostram como que se faz essa conversão, por exemplo, de uma taxa de juros ao ano para uma taxa de juros trimestral, tá bom? Eu só vou explicar daqui a pouco, para vocês poderem entender, tá? Essa parte de fluxos de capitais já foi visto. Isso aqui não vou considerar nesse momento. Investimentos, isso está mais para a parte final. Os descontos têm a ver com as fórmulas. Vou passar para vocês aqui, vou dar umas dicas sobre a prova, sobre o trabalho avaliativo, primeiramente. Bom? Só um minuto. Bom, pessoal, a internet está lento e eu vou adiar a entrega do trabalho avaliativo e para quinta-feira. Eu entendo, nesse momento estamos com uma internet muito lenta. Os arquivos para poder apresentar para vocês, elas está demorando um pouco aqui na plataforma. Então, por exemplo, no trabalho avaliativo, nós temos 26 questões. Tá? Dessas questões, são 15 questões aleatórias que o aluno precisa apresentar. Há problemas que estão ligados a juros simples, outros a juros compostos. Por exemplo, eu vou dar umas dicas para você. Na questão número 1, diz o seguinte: o investidor aplica R$ 1.200 a juros simples de 4% ao mês, determine o valor recebido após um ano. Então, o capital que o investidor está tendo aqui é 1.200. A taxa de juros que você está trabalhando é 4%. Para poder utilizar a calculadora, eu tenho que passar 4% para 0,4. Como estamos com taxa de juros ao mês,
O N, que é o período, o tempo, precisa passar de 1 ano para 12 meses. Qual que seria o juro para 12 meses com essa taxa de juros de 4%? Então, multiplicamos 1.200 vezes 0,6 vezes 12, que são o número de meses. O juro de R$ 1.200 passa a ser 432. O montante final, né, seria basicamente, por exemplo, somar o capital mais o juro. Então, após 1 ano, o investidor vai receber aproximadamente R$ 1.632. Isso. É 0, esse aí é 0,4. Na hora que eu escrevi, eu tenho colocado 0,3. Tá? Mas aí você verifica, você multiplica 1.200 vezes 0,03 vezes 12. Somado o capital, vai dar 1.632 por aí. Né? Porque uma centésima não vai crescer com muita coisa. Tá bom? Esse seria mais ou menos a questão 1, como que se faz o cálculo da questão 1. Tá? Por exemplo, na questão 2, é muito parecido à questão 2. Né? No caso, nós estamos trabalhando com capital de 7.000. Isso. Nós estamos com capital de 7.000 em um investimento que rende juros simples de 4% ao mês. Qual seria o saldo dessa aplicação? Então, N6, capital é 6, 7.000, e essa taxa de juros é o 4%. O montante, o saldo, vai ser 8.680. Tá? Vocês verificam aí, fazem a multiplicação usando uma calculadora. Tá? Por exemplo, na questão 4, diz o seguinte: um investidor aplicou a quantia de R$ 400 em um fundo de investimento que opera no regime de juros simples. Após 6 meses, o investidor verificou que o montante era de R$ 590. Qual é a taxa de juros do fundo de investimento? Tá? Então, aí nós utilizamos a fórmula da taxa de juros, que relaciona o montante menos o capital, né? Vai dar o valor de R$ 190 em juros. Como estamos trabalhando em juros simples, utilizamos a definição de juros e encontramos que a taxa aí é 0,792. Para calcular a porcentagem, multiplico por 100. Tá? A questão 5 é essa aqui, a fórmula, o cálculo, como é o passo a passo que se resolve. Também se trabalha com juros simples. Tá? Olha aqui, observa. Essa aqui é a questão 5. A questão 6 é essa aqui. Na questão 6, nós trabalhamos com capital a juros simples de 2,5%, que rende R$ 2.000 de juros em 40, mais ou menos em 40 dias. Bom, então, como nós estamos com taxa de juros ao mês, nós precisamos passar os 40 dias para meses. Então, se nós temos 40 dias, dividimos por 30 dias, que é um mês. Então, 40 dividido por 30 nos vai dar 1,33. Por quê? Porque a taxa de juros que nós estamos trabalhando aqui é por mês. E aqui nós temos dias. Então, esse tempo que está aqui, nós precisamos passar para meses. Tá? Essa aula aqui, pessoal, está sendo gravado.
Assim que o link for liberado, eu vou publicar para vocês na plataforma e vocês vão poder rever a questão 1, 2, 3 anteriores, tá? Então, nesse caso, por exemplo, da questão na questão 6, por exemplo, o juro seria o montante vezes I vezes o tempo. Então, o valor, o capital que nós temos é R$ 60.150,37. Um detalhe muito importante que eu quero chamar a atenção aqui. Caso o aluno faz o trabalho avaliativo ou a prova presencial e faz o arredondamento, coloca na tua prova, escreve na tua prova, informando que você está fazendo o arredondamento, tá? Que aí eu já falei para os tutores da disciplina que é importante observar esse detalhe. Às vezes a calculadora faz o arredondamento já. Então, escreve no teu trabalho, assim, por exemplo, vamos supor que o capital deu 60.150,4. Aí escreve embaixo assim, arredondamento, tá bom? Tá? Essa taxa de juros aqui eu não divido por 30, porque ela está ao mês e o tempo está em dias. Então, para que essa multiplicação venha acontecer aqui, é necessário que isso aqui, os 40 dias, passe a ser em meses. Tá? A taxa de juros está ao mês, mas o tempo está em dias. Para poder multiplicar, eu preciso transformar dias para meses. Tá? Se vocês calculam o juro diário, aí eu vou te pedir para que tu escrevas na parte inferior que você está calculando o juro diário. Caso tu tenhas passado meses para dias e estás trabalhando com tempo em dias, é logicamente que esse valor aqui, o capital, vai mudar. Tá? Então aí é importante que vocês escrevam embaixo que estão fazendo um arredondamento, tá bom? Para que fique bem claro, para não dar aquela confusão aí, por causa que às vezes a calculadora faz esse arredondamento automático, umas calculadoras. Questão 7, pessoal. Na questão 7, diz assim, ó, qual é o tempo da aplicação para que um capital dobre, considerando uma taxa mensal de juros de 2% ao mês, no regime de capital simples? Essa é a questão 7. Essa aqui está sendo gravado. Vocês podem ver que o montante para duplicar o capital, eu vou pegar M, troco por 2 vezes capital, simplifico o capital, o símbolo capital, elimino aqui, simplifico, e vai ficar 2, 1 mais 2% vezes T. 1 dividido por 0,02 vai dar 50. Ou seja, o tempo para que o meu capital aplicado, ou seja, o montante final dobre o capital, vai ser aproximadamente 50 meses a uma taxa mensal de 2%. Tá? Na questão 8, essa aqui eu queria que vocês tomassem um pouquinho de cuidado, que aqui é a conversão, a taxa equivalente, né? Quando se faz aquela conversão de meses para anos, ou anos para bimestres, trimestres. Na questão 8, né? Determine a taxa mensal equivalente a 0,3% ao dia. Tá? Nós temos então uma taxa mensal, né? Equivalente a 0,3% ao dia. Então, para poder fazer essa conversão de taxa, utilizamos essa formulinha aqui. Inclusive, eu cheguei a escrever aqui nesse papel como que é a fórmula para essa conversão aqui. Então, você vai rever essa aula posteriormente. Tá? Assim que o link for liberado, eu coloco na internet e você vai poder ver novamente a forma como se desenvolve esse trabalho avaliativo, né? Esse trabalho avaliativo. Tá? Na questão 8, 9, 10, 11, 12, nós estamos trabalhando com taxas equivalentes. Tá bom?
Então, questão 9, observa aqui, esse aqui seria a conversão, né, a equivalência em taxas. Vou deixar aqui para vocês gravado, para vocês depois verem em casa, rever em casa, através do link. Esse aqui é a questão 10, como que se faz a questão 10. Aqui na questão 10, determinar a taxa anual equivalente a 2% ao mês. Ou seja, como converter uma taxa de mensal para uma taxa anual. Então, aí, para fazer essa conversão, utilizamos essa formulinha aqui. Bom, você colocou os valores e nós encontramos essa taxa equivalente. Tá? Na questão 11, algo parecido, está aqui. 12 também. Na questão 13, isso aqui é a 12. Tá? Na questão 13, nós começamos a trabalhar com juros compostos. Para juros compostos, nós utilizamos essa fórmula. O montante é igual ao capital vezes 1 da taxa de juros, a potência t, que é o período, né? O tempo, meses, dias, anos, e assim vai. Na questão 13, nós temos um capital de R$550 aplicado durante 5 meses, ou seja, t igual a 5, no sistema de juros compostos sobre uma taxa mensal fixa que produz um montante de R$800. Qual seria esse valor dessa taxa mensal? Então, para poder calcular, nós temos que utilizar a fórmula. Observa aqui que aqui 1 mais i está elevado à potência 5. Para poder calcular i, esse potência 5 passa para o outro lado. Passa aqui para o outro lado como fração aqui, ó. E aqui você tem que utilizar a calculadora para poder calcular 1,45 ou uma potência de 1/5. Aí a calculadora faz esse valor aqui. Sustrais 1 e aí essa taxa de juros vai ficar no valor de 7,78 ao mês. Esse aqui é calculadora. Aqui se utiliza uma calculadora. É isso. Isso, Rayane, também você pode utilizar raiz quinta. Mas, para ficar mais fácil o uso da calculadora, às vezes convém melhor fazer 1/5. Então, por exemplo, se tu utiliza uma calculadora científica, fazes assim, divides primeiro 1/5, aqui. Vou repetir de novo. 800 dividido por 550 dá esse valor aqui. Tá? Para eu calcular o i, eu tenho que passar o 5 para o outro lado. Ele passa como fração, 1/5. Na calculadora, faça assim, ó. Primeiro, divides 1/5, guardas na memória, depois escreves 1,45 e pressionas o botão potência. Escreves o que deu aqui, 0,2, uma coisa assim. E aí automaticamente a calculadora vai te dar esse valor aqui. Lembra-te que esse valor aqui você pode arredondar, se quiser. Tá? Aí como tu sustrais de 1, vai ficar 0,77. Multiplicado por 100, dá 0,78. Você pode colocar 7,8%, por exemplo. Aí embaixo escreves, arredondando, tá bom? Para que fique bem claro que o teu trabalho já está sendo arredondado direto. Ou 0,7, isso. Na questão 14, é um problema também de juro composto. Tá aqui o resultado. Lembrando que essa aula está sendo gravada. Vocês podem rever isso aqui assim que o link estiver disponível. Com como você resolve as questões do trabalho avaliativo. Você verifica o cálculo dessas fórmulas, tomando em conta se está arredondando ou não. Na questão 14, por exemplo, quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos, a quantia de 5.000
a uma taxa de juros de 2%. Então, um semestre, como a taxa de juros está ao mês, aqui, mas o tempo é um semestre, para poder entrar na fórmula, o cálculo aqui, eu preciso transformar semestre em meses. Então, um semestre corresponde a 6 meses. Colocando esses valores aqui, eu vou ter um montante de 5.630. Quanto que seria o juro? Basicamente seria subtrair o montante menos o capital. E o juro é basicamente 630,81. Tá? Essa é a questão 14. Estou explicando aqui. Questão 15 é também o uso da fórmula de juro composto. Porém, aqui a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Né? Aqui precisamos calcular o logaritmo. Tá? Logaritmo. Então, isso aqui é necessário usar uma calculadora científica. Bom, qualquer dúvida na questão 15, vocês podem entrar em contato com os tutores, tá? Que aí eles orientam vocês para esse cálculo aqui de logaritmos. Tá? Mas a fórmula basicamente de juros compostos, na questão 15. Na questão 16, novamente também juro composto, que diz que aplicando na caderneta de poupança uma quantia de R$20.500, qual será o montante gerado no final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é de 0,5%. Tá? Então, observa aqui, para o tempo que se está pedindo, né, 4 anos, né, eu preciso transformar 4 anos em meses, que vai dar basicamente 48. Então, somando 1, vezes 0,5% ao mês, eu vou ter esse número aqui elevado à potência 48. Utilizas uma calculadora científica para calcular isso aqui. Multiplicando por 20.500, vai dar um montante de R$26.045. Se quiser, coloca 0,3 aqui. Mas se queres colocar R$26.045, colocas aí embaixo que estás arredondando o resultado final do montante. Tá? Questão 17 é parecido com a questão 13, 14, está aqui. Vamos lá. Na questão 18 é parecido com essa questão aqui da 16. Bom, na questão 16, aqui 1,015 elevado à potência 120. Depois dividindo, vai dar esse valor aqui, 16.752. Eu peço para vocês verificarem esses resultados. Tá? Estou mostrando aqui para vocês e aí vocês verificam os resultados. Bom, na questão de sinopse, está aqui, 20. Parecido. Eu quero adiantar aqui para as questões mais para frente. Essa aqui é a questão 21, tá? Também em juro composto. Aqui, por exemplo, 1 mais i, a potência 12, igual a 1,127. Esse 12 passa por outro lado como raiz quadrada de 12, né? Ou 1 dividido por 12. Aí como que tu fazes? Primeiro colocas na calculadora a razão de 1 sobre 12, guardas na memória da calculadora, depois pegas esse número que está aqui, 1,12733, e apertas o botão de potência e escolhes memória. Aí ele vai te devolver esse número gravado da potência e automaticamente ele vai te dar esse resultado aqui. Esse é o uso de calculadora científica. Vocês podem verificar isso tranquilamente em casa. Eu vou adiar esse trabalho até quinta-feira, tá bom? Para vocês, não há problema. Na questão 22, nós estamos trabalhando com fluxo de caixa e nós vamos calcular as prestações, né? Existe uma fórmula para as prestações mensais, existe essa fórmula, né?
que é a parcela mensal com uma taxa de juros num determinado período. Na questão 22, estou colocando aqui como que se resolve o problema. Para N 5 meses, para uma taxa de juros de 2% ao mês, o valor esse, que é esse coeficiente que está aqui, vai dar 4,7104. Então, essa parcela, nós conhecemos, que é dado e é informado, é 2.026,24. Para saber o preço à vista, eu vou dividir esse fator vezes a parcela, que aí me vai dar o valor do carro à vista. Né? Isso aqui é a fórmula. Vocês podem ver na fórmula para parcelas. Na 23, esse aqui é 23, eu gostaria que vocês olhassem com bastante atenção e cuidado. A questão 23 diz que uma pessoa deseja comprar um carro por 40 mil à vista, né? Daqui a 12 meses, admitindo-se que ela vai poupar uma certa quantia mensal que será aplicada em letras de câmbio, rendendo 2,2% ao mês de juros compostos, determinar quanto deve ser poupado mensalmente. Quando nós trabalhamos com juro composto, o fator que nós temos anteriormente, ele muda para essa fórmula. Ele muda para isso aqui. É o juro composto. Lembra-te que em juro composto, o juro da parcela anterior passa a entrar no cálculo do próximo juro. Tá bom? Vocês utilizam esse exemplo aqui, está bem explicado a questão 23 nesse gabarito. Estou aqui mostrando para vocês. Na questão 24, nós temos aqui a solução da 24, né? São duas questões A e B. Tá? E para 25 e 26, especialmente na 26, não sei se alguns de vocês lembram, na questão 26, por exemplo, nós temos essa fórmula aqui, para N igual a 6, valor principal 25.000 e uma parcela de 4.772. Quando eu divido 25.000 com 472, vai dar 5,24. Para calcular o valor de I na potência 6, que dê 5,24, a gente tem que buscar isso em uma tabela que acho que o semestre passado eu divulguei aos alunos. Uma tabelinha onde você vê o número 1, 2, 3, 4, 5 até 20 e uma razão de um valor de 1 até 20. Aí quando faz a tabela aí, os valores cruzados, vai ficar com mais ou menos 4% ao mês. Essa tabelinha eu vou encaminhar para vocês hoje à noite, para que vocês possam entender a questão 26. Alguns alunos devem estar lembrando. Eu passei uma vez uma tabela que me permite calcular esse I, quando N é conhecido, e essa fórmula tem um valor. Aí você consegue encontrar o valor de I, que é a taxa de juros. Tá? Bom, pessoal, nós temos pouco tempo. Alguns alunos me estão perguntando aqui dicas para a prova do final de semana. A dica mais importante que dou para vocês sobre a prova, o número de questões na prova são 5. E a dica para vocês, para essa prova presencial, é que vocês olhem as duas provas dos meses anteriores. Tá? Olha aí a prova dos meses anteriores, do semestre do passado e do anterior, e confere, dá uma olhada nessa prova, olha os gabaritos, as questões, que eu estou dando essa dica muito importante para essa prova de final de semana. Tá? Se por acaso vocês não tiverem, eu vou dar um jeito de conseguir essas provas do semestre passado. Tá? Do semestre passado de 2019 e do semestre de 2018-2. Tá? Eu vou passar um link para vocês dessas provas que foi feita junto com essa tabela
para te ajudar a resolver a questão 26, tá bom? Eu vou passar para vocês, eu vou mostrar para vocês as provas do semestre anteriores e essa tabela para poder ajudar na questão 26, porque essa aqui, a 26, é tabela, tá bom? E essa é a minha dica importante, confere essas provas anteriores que lá está escondido a prova de final de semana. Não, a questão 26 não estou afirmando que vai cair na prova. Apenas estou te falando que para a prova presencial é importante que você olhe a prova dos semestres anteriores. Se a questão 26 estiver nas provas anteriores, eu não sei, não posso afirmar, porque não tenho essas provas agora aqui. Tá? Eu teria que verificar das anteriores provas se alguma questão da 26 tem a ver com a prova de final de semana. Tá? Mas eu vou abrir um link na internet para vocês terem em mãos as duas provas anteriores. Eu vou passar um link para vocês. Vou passar a Rayane Adenir um link hoje à noite com as provas anteriores e a tabela para resolver a questão 26. A dica, volto a repetir a dica, para a prova presencial, olha as provas anteriores. Tá? Essa é a dica para a prova presencial, tá bom, pessoal? Tá? Então, pessoal, uma boa noite para todos vocês. Vou adiar o trabalho para quinta-feira e vou passar para vocês um link com as provas e dos semestres anteriores e a tabela para ajudar na questão 26, tá bom? Desejo a vocês uma boa noite e muito obrigado, viu?